Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Na aula anterior nós discutimos alguns dos princípios, né? Algumas ideias básicas do que nós chamamos de lógica proposicional. E agora vamos trabalhar um pouquinho da ideia de tabela-verdade, né? Tabela-verdade, ela foi desenvolvida, né, ao longo do tempo por uma série de matemáticos, né, com algumas menções aqui a Frege, a Peirce, né, a Wittgenstein, são pessoas que desenvolveram muito a área da lógica, né? O Wittgenstein, inclusive, em um dos seus trabalhos ali mais importantes da sua primeira fase, né, que é o Tratatos Lógicos, né, lógica entre aí, Tratatos Lógicos Filosóficos, né, ele usa bastante a ideia de tabela-verdade, né? A ideia da tabela-verdade, ela se estabelece no quê? Na ideia de que o valor verdade de uma proposição composta, né, ele é obtido a partir do quê? Dos valores verdade de cada proposição simples que a compõe, né, que compõe essa proposição composta. E a tabela verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar a combinação de todos os valores verdade possíveis ali a partir da análise dessas proposições simples. Vamos ver como que tem, né, como isso se opera aí na prática, né, qual é a cara de uma tabela verdade. Bom, a princípio, o que nós colocamos aqui? Nós vamos pensar proposições simples, por exemplo, proposição P e a proposição Q, e aqui algumas proposições compostas, né? P e Q, P ou Q, se P, então Q, P, se somente se Q, né? Então a gente pensa aqui as possíveis proposições compostas a partir dessas, nesse exemplo, duas, né? E eu vou pensar aqui também quais as possibilidades que eu tenho de verdade, né? Se é verdadeiro ou se é falso para P e para Q. Como eu só tenho duas possibilidades, né? Ou é verdadeiro ou ele é falso, o número de linhas que eu vou ter aqui na minha tabela verdade, ela pode ser calculada como 2 elevado ao n, em que n é a quantidade de proposições simples que eu tenho aqui trabalhando. Nesse nosso exemplo, eu tenho duas proposições simples, né? A P e a Q. Então, o número de linhas que eu preciso colocar na minha tabela verdade é 2 elevado ao quadrado, elevado a 2, que é 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, justamente nessas linhas que nós vamos colocar as possibilidades, né? As combinações possíveis de verdadeiro ou falso. Então, como um exemplo, né? A gente coloca verdadeiro para P, verdadeiro aqui para P também. Então, se o P é verdadeiro, uma possibilidade é P e Q serem verdadeiros. Outra possibilidade é P ser verdadeiro e Q ser falsa, né? Se P for falso, tem uma outra possibilidade que é falso e verdadeiro, ou falso e falso. Então, essas são as minhas combinações possíveis, né, de verdadeiro ou falso para as proposições P e Q. E aí nós começamos a, partindo dessa ideia, a avaliar, né, o valor verdade das proposições compostas. Essa tabela aqui vai ser bem interessante para se manter, inclusive, de referência para outros exemplos, né? Então, é interessante, né, ficar de olho nesse slide, né, guardar um pouco o formato dessa tabela para usar como uma referência futura para resolver outro tipo de problema, né, ou em outros momentos. Vamos analisar o que aconteceria aqui, uma proposição composta P e Q. Nesse caso, a composta P e Q, ela só vai ser verdadeira quando essas duas proposições forem verdadeiras também. Se alguma delas for falsa, já é o suficiente para que a composta P e Q seja falsa. Então, ela só é verdadeira nesse caso, em que P verdadeiro, Q verdadeiro. Todas as outras, aqui Q é falso, aqui P é falso, aqui ambas são falsas. Então, nesses casos,
nós temos que a composta P e Q, ela é falsa. Só verdadeiro quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. No caso da P ou Q, né, lembrando que a gente está falando aqui do ou inclusivo, não um ou exclusivo. Nesse caso, ela vai ser só falsa se ambas as proposições forem falsas. Caso contrário, essa proposição composta, né, ou P ou Q, ela vai ser sempre verdadeira. Né? Então, se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, P ou Q é verdadeiro. Nesses casos, ó, P é verdadeiro, Q é falso, mas P ou Q continua sendo verdadeiro, e o mesmo vale para P ser falso e Q verdadeiro, né? P ou Q é verdadeiro. Agora a gente pode pensar aqui a condicional, né? A condicional, né, seria P, se P, então Q. Nesse caso, ela só vai ser falsa se a segunda aqui, né, se a consequente for também falsa. Então, se P é verdadeiro, né, sendo P verdadeiro e o Q verdadeiro, P, então Q é verdadeiro. Se a premissa é falsa, né, se P é falso e Q é verdadeiro, isso daqui, né, assume um valor verdade, né, de verdadeiro, e se ambas forem falsas, P então Q também é verdadeiro. O único jeito, né, dessa composta ser falsa é se o consequente for falso. Né? E agora a última, né, ideia, que é a bicondicional, né? O se e somente se. Nesse caso, quando as duas proposições simples elas forem verdadeiras, a bicondicional é verdadeira. Caso as duas também sejam falsas, a bicondicional assume aqui também o valor verdadeiro. Caso só uma delas seja verdadeira e a outra falsa, nós temos que o se e somente se é falso. Então essa ideia aqui, né, que eu digo que é interessante guardar, e nós vamos perceber agora que é possível utilizar em outros casos para verificar algumas proposições compostas. Né? Então, por exemplo, vamos considerar essa proposição: 10 é múltiplo de 2 e 5. Vamos dividir isso aqui, desmembrar isso aqui em duas proposições simples. Por exemplo, 10 é múltiplo de 2 e 10 é múltiplo de 5. E elas são unidas pelo quê? Pelo conectivo e. Vamos verificar se essa proposição composta lá é verdadeira ou falsa. Bom, 10 é múltiplo de 2. Isso é verdadeiro ou é falso? Bom, é verdadeiro. 10 é múltiplo de 5? Bom, também é verdadeiro. Né? Então, nós temos que P é verdade, Q é verdade. Se P é verdade e Q é verdade, né, pela nossa tabela, P e Q é verdade. Então, 10 é múltiplo de 2 e 5, é uma proposição verdadeira. Agora, pegar essa proposição. A bandeira do Brasil tem cor verde ou rosa? Aqui a gente está ligando duas proposições, que a bandeira tem cor verde e a bandeira tem cor rosa, ligadas pelo quê? Pelo ou, pelo conectivo ou. Vamos avaliar. A bandeira tem cor verde. Sim, verdade. Né? Então, estamos aqui. P é verdadeiro. A bandeira tem cor rosa. É falso. Então, nós estamos aqui no Q, falso. E o ou? Como é que a gente vai avaliar essa proposição composta P ou Q? Nesse caso, P ou Q é verdadeiro. Então, o valor verdade da minha proposição composta, a bandeira tem cor verde ou rosa, ela é uma proposição verdadeira. Agora, pensar um outro exemplo. Se 7 é primo, então 7 é múltiplo de 49. Então, vamos desmembrar em duas possíveis proposições aqui simples. 7 é primo e 7 é múltiplo de 49. Vamos avaliar cada uma individualmente. 7 é primo? Sim, verdade.
7 é múltiplo de 49? Não, cuidado, né? O 49 é um múltiplo de 7, 7 não é múltiplo de 49, então eu tenho aqui um valor que é falso. E vamos olhar o que acontece na composta, quando P é verdade e Q é falso. Se P, então Q, assume o valor o quê? Assume o valor falso. Então, essa proposição composta ela é falsa. Por fim, nós vamos considerar aqui essa ideia do C e somente C, né, da bicondicional. 0 é denominador de uma função, de uma fração, se e somente se 4 for ímpar. Vamos novamente seguir o nosso raciocínio. P vai ser a proposição 0 é denominador de uma fração, Q vai ser a proposição 4 é ímpar. Vamos avaliar cada uma. 0 pode ser o denominador de alguma fração? Não, né? Então, a primeira proposição é falsa. 4 é ímpar? Também não, a gente sabe que 4 é par. Então, Q também é falso. Vamos olhar na nossa tabela. Se as duas aqui são falsas, a bicondicional é verdadeira. Aí você vai falar, o professor falou que 0 pode ser denominador de fração, que 4 é ímpar. Não, eu já disse que as duas são falsas. Porém, o valor lógico, né, o valor verdade da bicondicional, né, sim, é verdadeiro. Né? Então tem que tomar um pouco desse cuidado aí quando a gente estiver falando em lógica proposicional. Vamos pensar aqui agora um exemplo, que é um exemplo super clássico, aparece em concurso, aparece em material, em vídeos, aparece bastante esse exemplo, talvez a maioria de vocês até já tenha visto em algum lugar, que é esse aqui, essa proposição composta. Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Vamos desmembrar isso em 3 proposições nesse momento, que é: todos os homens são mortais, Sócrates é um homem e Sócrates é mortal. Bom, como nós temos 3 proposições simples, quantas linhas precisa ter a minha tabela verdade? 2 elevado ao cubo, né? 8. Então, eu tenho aqui 8 linhas na minha tabela verdade. Vou colocar aqui as minhas 3 proposições, né? P, Q e R, que estão aqui. E nós vamos pensar o valor verdade dessas proposições compostas. A primeira, eu vou considerar só essa daqui, que é P e Q. O que é P e Q? Que é todos os homens são mortais e Sócrates é um homem. Vamos avaliar primeiro essa. Vamos ver o que acontece. Bom, todos os homens são mortais? É uma verdade. E o Sócrates é um homem? Bom, até onde sabemos, sim, é verdade. P e Q, quando são P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q assume o valor verdade verdadeiro. Então, a gente está aqui nessa linha. Agora, vamos considerar essa proposição composta aqui, né? Aqui dentro, já sabemos que ela é verdadeira, né? Considerando agora aqui na condicional. Se P e Q, então R. Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Bom, o Sócrates ser mortal, a gente vai considerar aqui também com valor verdadeiro. Então, a condicional, quando quando as duas aqui são verdadeiras, né, a premissa e o consequente são verdadeiros, assume valor do quê? De verdadeiro. Então, essa proposição composta assume valor verdadeiro. Agora, vamos pensar só alguns tipos especiais, né, vamos dizer assim, de proposições compostas. Então, vamos considerar essa daqui. As pedras não voam ou as pedras voam, né? Por mais estranho, né? Diferente que isso pareça. Pensa um pouquinho, né? Nós temos uma proposição simples aqui, que é as pedras voam, né? Porque as pedras não voam é só a negação dessa proposição simples. Então, como eu tenho uma só
proposição simples, quantas linhas eu preciso na minha tabela? 2, né? Que é 2 elevado a 1. Então, P, que é pedras voam, pode ser verdadeiro, pode ser falso. A negação, né, inverte. Então, se aqui era verdadeiro, a negação de P é falso. Se P era verdadeira, a negação de P era falso, desculpe, a negação de P é verdadeiro. E eu conectei aí P e a sua negação com o ou, né? Ao fazer isso, lembrando ali, né, das discussões anteriores, se P é verdadeiro, né, e negação de P é falso, P ou negação de P é verdadeiro. E o mesmo vale para a linha de baixo. Então, nesse caso, a gente sempre vai ter um valor verdadeiro, independente, né, se P e a negação aqui for verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, né? A composta vai ser sempre verdadeira. Então, esses casos nós chamamos de tautologias, né? O caso que seria análogo, né, mais contrário, vamos dizer assim, né, entre aspas, seria esse, ó, as pedras não voam e as pedras voam, né? Novamente, temos uma proposição simples, que é as pedras voam, e a sua negação. Então, temos essas duas possibilidades, verdadeiro e falso, e a sua negação, né, falso, verdadeiro. Lembrando lá, novamente, né, daquela discussão inicial, essa proposição composta, ela vai assumir sempre valor falso, né? Então, dessa maneira, independente, né, de ser verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, a proposição composta sempre é falsa. Quando nós chegamos a essa conclusão, estamos dizendo que a proposição composta ela é uma contradição. E o último caso, né, é em que depende, na verdade, depende do contexto, depende de outras informações. Então, se as pedras voam, então as pedras não voam. Bom, se P é verdadeiro, a negação de P é falsa. Se P for falsa, a negação é verdadeira. E olhando ali a ideia da condicional, nesses casos, né, que é verdadeiro e falso, eu teria um valor verdade falso para a minha composta. Falso verdadeiro, eu teria um valor verdade verdadeiro para a minha composta. Então, nesse caso, pode ser falso, pode ser verdadeiro. Quando ocorre esse tipo de situação, nós dizemos que a proposição composta ela é o quê? Ela é uma contingência. Bom, e chegamos por aqui, né? Espero que tenham gostado e até a próxima.